Vi o meu Redentor. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, compartilha com as pessoas que você ama também. Nós também, além dos nossos, nós temos um canal, né, que é o Central Kids, que eu falei na semana passada, que é um canal voltado para as crianças, para líderes da primária e também para os pais. Então é um canal sensacional, maravilhoso, que abençoa vai abençoar a vida de muitas crianças, de pais e líderes. Também nós temos um canal chamado O Cristo Vivo. Tem aí no YouTube, tem no Instagram também. Você pode acessar lá o Cristo Vivo, que na verdade é um canal que um projeto, né, nosso, da Central das Escrituras, para ajudar os não membros, falando sobre Cristo. A gente não fala especificamente sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente fala de Cristo, no geral, assim, para qualquer religião. Então, você pode indicar para pessoas que não são membros da igreja, amigos de vocês, parentes, que podem ver ali o Cristo vivo, independentemente da religião. Então, você pode acessar lá também para ver esses conteúdos e indicar para as pessoas que você conhece, para os seus amigos. Hoje, então, nós vamos falar, né? Essa semana a gente está estudando segundo Nef de 11 a 19. E eu escolhi aqui logo no primeiro capítulo, que é o capítulo 11 de segundo Nef, onde Nef, então, ele vai falar algumas coisas muito interessantes, mas eu queria focar em dois versículos específicos, em que ele diz assim: e agora eu, Nef, versículo 2 e 3. E agora eu, Nef, escrevo mais das palavras de Isaías, porque minha alma se deleita em suas palavras. Pois aplicarei suas palavras a meu povo e enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu o meu Redentor, assim como eu o vi. E meu irmão Jacó também o viu, e eu o vi. Portanto, enviarei as suas palavras aos meus filhos, para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pelas palavras de três, disse Deus, estabelecerei não, a minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele comprova todas as suas palavras. Eu achei muito interessante estas palavras aqui de Nef, né? E o que mais me chamou a atenção, eu acho que chama a atenção de todo mundo que lê, é justamente quando ele diz que ele viu o Redentor, como Isaías viu. Ele gostava muito das palavras de Isaías, né? Nef, ele amava assim as palavras de Isaías, porque Isaías falou muito sobre o Salvador. E Isaías disse que viu o Salvador face a face. E Nef falou: eu também vi. E Jacó, Nef diz que Jacó também viu, Jacó também confirmou em outra escritura que ele realmente viu o Salvador face a face. Então isso é muito forte, né? E isso é muito interessante. Neff disse que isso era, logicamente, para testificar sobre Cristo, de que ele realmente vive, que ele existe, que ele é o nosso Salvador. E por causa dele, nós poderemos voltar à presença de Deus e ter a vida eterna. Então, eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu sei que às vezes, né, pode parecer um pouco estranho falar sobre ver o Salvador nesta vida, né? E essa é uma experiência que vai muito de pessoa para pessoa, vai muito da santidade da pessoa, vai muito da fé que a pessoa tem no Salvador, vai muito também da vontade de Deus, né, da vontade de Cristo de fazer isso. Então não é algo assim, realmente é algo extraordinário, algo diferente, né, que vai acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós, desde que atinjamos determinado nível espiritual para poder receber a presença do Senhor. Então eu queria falar um pouquinho sobre algumas dessas experiências nas Escrituras e também nos dias modernos. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Realmente é importante ver o Salvador?
Será que o Senhor realmente ele quer aparecer para nós? O que nós precisamos fazer para poder vê-lo? Eu queria deixar claro aqui também que não é o fato de você ter visto ou não o Senhor nesta vida que isso é preponderante para você ter a vida eterna. Não, né? Não é, eu preciso ver Jesus Cristo nessa vida para herdar a vida eterna? Não, né? Não é isso. Mas é algo extraordinário, algo que poderia realmente transformar a sua vida. Depois de uma visita do Senhor, como eu já ouvi alguns profetas, alguns dizerem, né? A sua vida não será mais a mesma. Então, quisera eu ter esta bênção, eu oro ao Senhor que eu possa um dia ser que esteja preparado para isso, se eu puder. Se eu puder ver o Senhor nessa vida, puxa, seria maravilhoso vê-lo face a face. E se não puder, tudo bem também, eu só tenho que guardar os mandamentos até o final da minha vida, perseverar até o fim, e aí então, o que mais eu desejo é ter a vida eterna. Ver o Senhor nessa vida seria algo extraordinário, né? Algo, nem tenho palavras, fabuloso. Puxa, seria uma experiência única. Mas isso não significa que eu preciso dessa experiência, ou você precisa dessa experiência, para poder dar a vida eterna, tá bom? Deixar bem claro aqui. Mas eu queria deixar claro que da importância da gente buscar uma santidade nessa vida para ter a companhia do Senhor conosco. Mais importante do que vê-lo seria sentir a presença dele constantemente conosco, né? Mas vamos falar um pouquinho disso de ver, né? Como que isso funciona, como que isso funcionou na vida de vários profetas. Por exemplo, a gente tem a experiência do irmão de Jared, lá em Éter 3, versículos de 8. Bom, ali todo o capítulo fala sobre isso, mas é uma experiência grandiosa que o irmão de Jared tem, quando então ele construiu os barcos e os barcos não tinham iluminação e ele perguntou ao Senhor o que poderia ser feito. O Senhor disse: o que eu devo, que você quer que eu faça? Aí ele pensou, foi lá, pegou 16 pedras e pediu que o Senhor tocasse nas pedras. O Senhor tocou para que elas se iluminassem e ele colocou 2 pedras em cada barco. Só que o interessante dessa experiência é que quando o Senhor começa a tocar as pedras, quando ele toca em uma das pedras, então o irmão de Jared vê o dedo do Senhor e ele se assustou, ele caiu, né, para trás assim, e aí ele disse: puxa, eu não sabia que o Senhor tinha carne e sangue e tal, né? Ele ficou assustado, porque ele nunca tinha tido essa experiência de ter visto o Senhor. E aí, então, do versículo 8, né, a partir do 8 até o 13, diz: e ele disse ao Senhor: vi o dedo do Senhor e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. E o Senhor disse-lhe: em virtude da tua fé, olha a importância aí da fé. Por que o irmão de Jared viu o dedo do Senhor? Veja, parece aqui, né, que o Senhor não teve a intenção de mostrar o dedo. Talvez, eu não sei o que o Senhor estava pensando naquela hora. Quem sou eu para saber disso? Mas dá a entender que o Senhor não queria mostrar ali, né, o seu dedo na hora que tocou, mas que por causa da fé do irmão de Jared, ele viu, né? E aí então, o Senhor falou, né, em virtude da tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue. E nunca ninguém se chegou a mim com uma fé tão grande como a tua, como tu. Porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Então a fé é algo preponderante, algo importantíssimo para que possamos ver o Senhor um dia, né, face a face, e também para sentir a presença dele na nossa vida sempre. E aí o Senhor pergunta: viste mais que isso? Né? Aí ele respondeu: não, Senhor. Mas aí vem a frase, né, muito interessante do irmão de Jared. Ele falou não, e aí ele falou: Senhor, mostra-te a mim. Então ele queria ver o Senhor inteiro. E aí então o Senhor disse-lhe: crês nas palavras que eu te direi? E ele respondeu: sim, Senhor, eu sei que falas a verdade,
porque és um Deus de verdade e não podes mentir. E quando disse estas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: Por saberes estas coisas, ficas redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Que experiência, né? Que experiência extraordinária que teve aqui o irmão de Jared. Então, aqui claro, aqui envolve santidade, né, do irmão de Jared, envolve muita coisa. Ele era o profeta ali, o Senhor o escolheu como um profeta e então o Senhor aparece para ele. E aqui mostra para a gente que a fé é algo importante e essencial, fundamental para a gente poder ter o Senhor conosco e também para vê-lo. Então, claro, ele não vai se mostrar para quem não acredita nele, para quem não tem, não confia nele, enfim. Então, essa é uma coisa importante. Outra experiência que eu acho muito interessante foi de Estevão, né, lá no capítulo 7 de Atos, mas estando cheio do Espírito. Então, falando um pouquinho ali do Estevão, né? Estevão foi lá, pregou, né, sobre Cristo, ensinou ali os fariseus, enfim, os líderes judeus lá, e eles ficaram aborrecidos com as coisas que Estevão falou sobre Cristo, né? Defendeu, era uma testemunha de Cristo ali. E aí então eles resolveram matar, levaram ele para um determinado lugar. E aí então, mas no versículo 55, 56, então Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então ele vê o Senhor naquela hora, os céus se abriram ali para ele e ele vê o Pai e o Filho. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Nossa, essa foi uma experiência muito. Desculpa, foi uma experiência maravilhosa que ele teve. Veja, depois que ele vê, né, tem essa experiência, então ele é apedrejado e morto. Tem alguns detalhes aqui importantes, né? Na verdade, tem poucos detalhes, mas tem alguns detalhes importantes. Primeiro que ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele era uma pessoa que tinha a companhia do Espírito do Senhor, ele sabia, ele tinha fé total no Salvador Jesus Cristo, né? E aí então ele vê e ele menciona, né, que Cristo estava em pé à mão direita de Deus, ele vê os dois, ele vê o Pai e o Filho. Então, além dele ter visto o Salvador, ele viu também Deus, nosso Pai Celestial. Uma experiência também extraordinária. Outros que viram, né, a gente sabe também, lá em 3º Nef 11, puxa, essa experiência também é grandiosa, quando Cristo aparece aqui, vem nas Américas. Então, logo depois que ele ressuscitou, ele veio aqui nas Américas, apareceu para o povo, e também foi uma experiência das mais significativas, tenho certeza, na vida daquelas pessoas. Acho que não teve uma experiência maior na vida deles do que ver o Senhor, e não só tê-lo visto, outras coisas aconteceram aqui. Ele ficou com eles vários dias, o Senhor ia e voltava e conversava com eles, ensinou o evangelho pessoalmente para eles. Eram mais ou menos 2.000 e poucas pessoas, 2.500 pessoas. Então eles viram e tiveram a companhia do Salvador durante um bom tempo. Imaginem que experiência. Mas quando eles o vê a primeira vez, quando ele aparece no céu, eles acharam até que era um anjo, né? Mas o Senhor estava falando e o Pai e Cristo se apresenta, né? E aí depois que ele se apresenta, tal, ele faz um convite para cada um, né, daquelas pessoas, cada uma delas. Diz assim: aconteceu que o Senhor lhes falou dizendo: levantai-vos e aproximai-vos de mim,
para que possais meter a mão no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Então, o Senhor faz então um convite para que aquelas 2.500 pessoas se aproximassem dele, tocassem nele, né, uma a uma, né, tocassem nele nas marcas do lado, nas mãos, nos pés, nos pulsos. E aí aconteceu no versículo 15 que a multidão se adiantou e meteu a mão no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. E isto fizeram adiantando-se um por um. Olha só. Não foi assim, vamos de uma vez ali, não. Deve ter feito uma fila, né? Uma fila gigante, 2.500 pessoas, e cada uma delas teve uma experiência pessoal com o Salvador. Então, um por um, até que todos viram com os próprios olhos e apalparam com as mãos e souberam com certeza, com toda certeza, diz aqui, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Que experiência! Imaginem só você ter essa experiência, né? De ver o Senhor e de ter um. Eu fico imaginando eu na fila. Pensa comigo. Você está na fila ali para chegar até o momento em que você vai olhar para o Senhor. Imagina, olhar para Ele, porque não foi uma coisa tão rápida assim, né? Todo mundo tocou e saiu correndo. Não, cada um. A hora que você chega, você olha para Ele e você com certeza vai sentir assim forte, né? O quanto você o ama, o quanto você queria ter talvez essa oportunidade de dizer para ele, de vê-lo. E que coisas você diria, que palavras, talvez não dissesse nada, não teria nem coragem de falar nada, tocaria suas marcas, choraria, eu acho que a gente ia, eu acho que eu tenho certeza, já estaria chorando há muito tempo ali, naquela fila, aguardando esse momento de tocar nas feridas do Mestre e poder ali sentir a sua presença e o seu amor. Com certeza eu ia querer, sei lá, né, se eu ia poder ou não, mas ia querer dar um abraço nele, talvez. Enfim, seria um momento único na vida de qualquer um de nós. Outras experiências, né? Também a gente sabe que nos últimos dias, eu estou falando de várias experiências do passado, mas nós temos experiências modernas, né? Que aconteceram. Joseph viu o pai e o filho em 1820, na primavera. Ele viu Deus e Jesus Cristo naquele momento. Foi a primeira visão, o início da restauração da igreja, o início de tudo que o Senhor havia planejado, né, para os últimos dias. Então ele vê o pai e o filho e tem uma experiência grandiosa ali com eles. Mas depois, Joseph teve outras experiências, né, com o Salvador, mas teve uma experiência que ele teve também junto com Oliver Cowdery, no templo de Kirtland, que foi o primeiro templo, né, que a igreja construiu nesses últimos dias. Lá eles tiveram uma experiência e receberam chaves. Vários profetas apareceram, Moisés, Elias, enfim, vários profetas apareceram para dar chaves para eles. Mas tem a experiência deles verem o Cristo ali também naquele dia. E ele diz assim, na seção 110 de Doutrina e Convênios, versículo de 1 a 4. E aqui, queria dar uma parada, porque aqui tem detalhes da visual, né? Tem detalhes de como Cristo é. Alguns detalhes, né? Não dá para falar tudo ali, mas Joseph relata algumas coisas do Salvador. Prestem bem atenção nisso, que eu acho muito importante essa escritura.
retirou-se o véu da nossa mente e abriram-se os olhos de nosso entendimento. Vimos o Senhor de pé no parapeito do púlpito, diante de nós. E sob seus pés havia um calçamento de ouro puro, de cor de âmbar, que é dourado, né? Então, um calçamento, o Senhor não pisou em nada, não se, havia junto com ele algo que ele estava pisando, para não pisar, né, em qualquer outro lugar, ele estava pisando em algo dourado, né, de acordo com o que Joseph viu e Oliver. E seus olhos eram como uma labareda de fogo. Imagina, né? Talvez é difícil expressar, né? Como é que não é que saía fogo dos olhos do Salvador, não era isso, mas talvez penetrantes e talvez parece que ia no fundo da alma, né? Os olhos, a forma como ele olhava, com certeza com um olhar de amor, de profundo amor por Joseph Oliver naquele momento. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Então, cabelos brancos, né, o Salvador tem hoje. Isso é interessante também a gente saber, né? O seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol. Então, o rosto, né, do Salvador emitia uma luz muito forte, né, mais brilhante que a luz do sol, segundo eles relataram. E a sua voz, agora vai falar da voz, era como um ruído de muitas águas, sim, a voz de Jeová. Eu não sei quando. Uma vez eu fui para. Eu queria mostrar como é que é um pouco disso. Uma vez eu fui para Foz do Iguaçu e eu fui ver as cataratas, né? E lá nas cataratas do Iguaçu tinha chovido muito naquela época e o volume de água era muito grande. E nós estávamos ali, eu estava ali perto vendo a água caindo, né? É uma coisa impressionante, parecia um filme, assim, mas o volume de água e o barulho que fazia, um som, mas era um som, não era ensurdecedor, era um som diferente. Era um som que entrava assim no âmago da gente. Até dava um certo temor, né, quando eu via aquilo, nossa, e a força da água, né? Porque o volume era muito grande e era muito alto de onde a água caía, então fazia um som diferente, assim, um som com um profundo mesmo, né? E aí então ele está dizendo que a voz era como uma voz de muitas águas, e da voz de Jeová que dizia: Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Então, olha que maravilhoso, né? Então, o Senhor falando com eles ali, dizendo: Olha, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o seu advogado, eu sou o que vive. Então, Cristo realmente vive. E eles foram testemunhas desse momento tão, né, tão importante. Então, aqui a gente tem uma visão, Joseph e Oliver dão aqui para nós uma visão de como é o Salvador na sua aparência, né? Outras experiências aconteceram nesses últimos dias. Não temos. A gente não. Os profetas, né, eles não vão ficar falando, né, das suas experiências com o Salvador. Os 15 profetas, videntes e reveladores que nós temos, né, a primeira presidência, o Quórum dos 12, eles são testemunhas especiais de Cristo. Há alguns que dizem, eles têm que ter visto Cristo, outros falam que não necessariamente. Bom, a gente na realidade não sabe. A gente eu só tenho certeza absoluta de que eles sabem que Cristo vive, que ele é o Salvador do mundo. É provável que eles tenham visto o Salvador face a face, cada um deles? É muito provável, sim. Mas eles não vão dizer isso claramente para nós. Eles não vão ficar dizendo isso. Mas algumas de suas palavras, né, alguns até alguns profetas disseram
Por exemplo, o profeta mais recente, vamos dizer assim, que depois de Joseph, que falou que viu o Senhor face a face, foi o presidente Lorenzo Snow. Quando o presidente Wilford Woodruff faleceu, o presidente Lorenzo Snow era o apóstolo mais velho, né, era o presidente do coro, e ele seria então ia substituir o presidente Wilford Woodruff. E o presidente Lorenzo Snow, quando soube da morte do presidente Woodruff, voltou rapidamente, eu acho que ele estava servindo em algum lugar, acho que na Europa, não sei. Ele voltou, não me lembro bem do episódio, mas ele volta para Salt Lake, e então, porque ele ia ser o presidente da igreja. E é interessante que ele conta a história de que ele vai ao templo de Salt Lake e ali ele começa a buscar o Senhor para que pudesse dizer para ele, porque ele estava um pouco com medo, né? Poxa, como é que eu vou assumir uma responsabilidade tão grande? Será que eu estou pronto? Será que o Senhor... E aí ele busca o Senhor ali e nada acontece. Nada acontece. E ele fica um pouco desapontado, né? Fala, puxa, eu sou o presidente da igreja, agora vou ser o profeta, e o senhor não falou comigo, o senhor não... O que eu faço agora, né? Mas tudo bem, ele ficou um pouco desapontado, saiu, acho que ele estava na sala celestial, ele saiu e quando ele chega no corredor do templo, ele estava sozinho lá, acho que a filha dele estava aguardando ele para ele sair embora, a filha ou neta, alguma coisa assim. E ele então, no corredor do templo, ele vê o Senhor. E lá no ensinamentos dos presidentes da igreja, né, Vida e Ministério de Lorenzo Snow, tem lá essa citação, né, dizendo, sentindo-se inadequado, mas disposto a fazer a vontade do Senhor, o presidente Snow foi ao templo de Salt Lake orar. Em resposta à sua oração, o próprio Senhor apareceu-lhe. O presidente Snow depois testificou que verdadeiramente viu o Salvador no templo e falou com ele face a face. Então eu acho que, eu não sei se existe algo mais recente assim de que um profeta dizer que viu o Senhor face a face tão claramente, mas o presidente Lorenzo Snow viu e conversou com o Salvador, e o Salvador deu a ele algumas instruções. Até aquela época, a primeira presidência demorava muito para ser formada, né? Hoje em dia é rapidamente, né? Mas a partir do presidente Lorenzo Snow, ele recebe uma instrução aqui do Salvador que ele tinha que rapidamente, a partir daquele momento, rapidamente formar a nova primeira presidência e substituir os homens ali no Quórum dos 12. Ele viu o Senhor face a face, o presidente Lorenzo Snow. Depois eu fiquei procurando, falei, poxa, na verdade eu não fiquei procurando saber quem que mencionou que viu o Salvador face a face, porque acho que esse não é o objetivo. Mas o importante é saber que Cristo vive, né? Isso é muito importante, que ele está aí, que ele vive e que ele pode estar perto da gente o tempo todo se nós deixarmos, se a gente se tornar mais e mais santos. Mas tem um profeta, um apóstolo, né, um discurso que você provavelmente conhece, que é o Poder Purificador do Getsemane, de Bruce R. McConkie. Ele deu esse discurso em 6 de abril de 85. Foi o último discurso dele. Ele veio a falecer algum tempo depois. Nem chegou na próxima conferência. Ele faleceu essa foi a última conferência que ele falou. Ele não disse que viu o Senhor face a face. Ele não disse. Mas as palavras dele me tocam muito. Porque ele fala da expiação no discurso inteiro. É um discurso que por favor, leia esse discurso. Ele é fantástico. É o poder purificador do Getsemane. E diz assim: e agora, no que tange a essa expiação perfeita, realizada com o derramamento do sangue de Deus, testifico que ela ocorreu no Getsemane e no Gólgota. E no tocante a Jesus Cristo, testifico que ele é o Filho de Deus vivo e foi crucificado pelos pecados do mundo. Ele é nosso Senhor, nosso Deus e nosso Rei.
Isso sei por mim mesmo, independentemente de qualquer outra pessoa. Até aí está tudo bem, né? Os profetas normalmente falam isso, né? Os apóstolos, eles testificam dessa maneira, né? Independentemente de qualquer pessoa, eu sei que Cristo vive, que ele é o Redentor do mundo. E aí ele fala, sou uma de suas testemunhas, e um dia, agora vem a parte interessante, e um dia sentirei as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, e molharei seus pés com as minhas lágrimas. Mas nesse momento, não saberei melhor do que já sei agora. Então veja, mas nesse momento não saberei melhor do que já sei agora, que ele é o Filho do Deus Onipotente, que ele é nosso Salvador e Redentor, e que a salvação vem por meio de seu sangue expiatório e de nenhuma outra forma. Bom, dá a entender, mas não significa que ele tenha visto, tá? Ele não está dizendo aqui que ele viu, ele só está dizendo que ele não vai saber mais do que ele, ou melhor do que ele sabia naquele momento. Quando ele encontrar o Salvador, fosse encontrar depois dessa vida, com ele face a face, ele não saberia melhor do que ele sabia nesse momento que ele está falando aqui, que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho do Deus Onipotente. Então, há uma possibilidade, existe, claro, mas isso não quer dizer que ele tenha visto o Salvador. Opiniões a gente tem, né? Opiniões todos nós temos, né? Uns falam que ele viu, né? Outros acham que talvez isso não tenha acontecido, mas independentemente se ele viu ou não, a força do testemunho do Elder McConkie aqui é muito grande. E quando ele cita essa frase, mas nesse momento não saberei melhor do que sei, do que já sei agora que ele é o Filho do Deus Onipotente, é muito forte, né? Não é um testemunho realmente grandioso que o Elder McConkie demonstrou aqui. Bom, existem outras experiências nas escrituras, enfim, que a gente poderia ficar aqui falando de várias experiências. Moisés viu também o Senhor e outros profetas da antiguidade, enfim, vários outros profetas. Mas é interessante que no capítulo, na seção 84 de Doutrina e Convênios, o Moisés, ele queria muito, está falando do sacerdócio nessa sessão, né? Moisés queria muito que o povo pudesse se preparar para ver o Senhor, né? Ver o rosto. Olha só, em Doutrina e Convênios 84, 19 a 23. E está falando do sacerdócio, né? E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Então, em todas as ordenanças, batismo, as ordenanças do templo, enfim, dom do Espírito Santo, qualquer ordenança se manifesta o poder da divindade, sacramento. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, quer dizer, sem as ordenanças e o sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Quando ele fala homens, está falando homens e mulheres, né? As mulheres não têm o sacerdócio, mas elas têm as ordenanças do templo. Então, as ordenanças também de batismo, dom do Espírito Santo, enfim. Então, tanto homens como mulheres, para poder ver o Senhor, precisam passar pelas ordenanças. E os homens precisam ter o sacerdócio também, além das ordenanças. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. Então, é interessante isso aqui, né? Que ele tentou de tudo, Moisés, para que o povo se preparasse para ver o rosto do Senhor face a face. Ele queria que eles vissem, como ele via, ele queria que o povo também. Mas infelizmente o povo não se santificou o suficiente. E foi até tirado o sacerdócio maior, então o sacerdócio arônico, que é o sacerdócio preparatório que foi dado para eles naquela época. Somente os profetas de Deus tinham o sacerdócio de Melquisedeque. Então,
Eles perderam essa oportunidade. Mas ele fala que ele procurou diligentemente santificar o povo. É o que a gente tem que fazer. Independentemente se nós vamos ver ou não o Salvador, é importante que nós estejamos sempre nos santificando cada vez mais. Porque um dia a gente vai ver. Um dia a gente vai ver. Iníquos ou santos, todos verão a Cristo e saberão que ele é o Filho de Deus. Todo mundo. Mas a questão é, quando você se encontrar com ele, como é que vai ser esse encontro? Você vai abaixar teu rosto, vai se esconder, não vai querer entrar na fila para ver, né, como aconteceu com o povo aqui nas Américas? Você vai querer fugir dessa fila para poder ver o Senhor face a face? Como é que vai ser esse encontro? Então a santificação, ela precisa acontecer hoje, independentemente se você vai vê-lo aqui ou lá. Lá eu garanto que você vai ver. Agora aqui, é claro que a gente precisa ter uma santificação bem maior e estar bem preparado e ter uma fé grandiosa. Mas, em Doutrina e Convênios 93:1, o Senhor disse o seguinte, olha só que interessante. Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim e invocar o meu nome e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Olha só, ele falou toda alma, toda alma. Qualquer pessoa que abandonar os seus pecados, né, realizar as ordenanças, precisa ser membro da igreja, lógico, e que abandonar os pecados, invocar, né, ele fala de 5 coisas que eu queria focar aqui. Abandonar os pecados, quer dizer, arrependimento, mudança, transformação. Não quero mais fazer essas coisas erradas que eu fazia, vou mudar. Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas que você tem se transformado dia após dia. Segundo, ele fala, vir a mim. E o que é ir a ele? É ir à capela, é tomar o sacramento, é ir ao templo, é se aproximar do Senhor cada vez mais. Invocar o meu nome é oração, oração fervorosa, não é aquela oração automática, mas é conversar realmente com o Pai Celestial e ali, em nome de Cristo, né, você abrir o seu coração e se aproximar dele. E ele disse, obedecer a minha voz. Que voz que eu tenho que ser obediente? A voz do Senhor são 3 coisas, sempre falo aqui nos meus vídeos. São as escrituras, que são as palavras dos profetas antigos, né, os que já morreram, as palavras dos profetas vivos e o Espírito Santo, que é a revelação pessoal, o Senhor conversando com você, falando para você do que é o desejo dele, do que você precisa transformar a sua vida. Então é obedecer à voz, tanto das Escrituras, dos profetas vivos e a voz do Espírito. E por último ele disse guardar os meus mandamentos, ou seja, a obediência, a santificação. Se a gente fizer isso, o Senhor está falando, verá a minha face, saberá que eu sou. Então, aqui para mim, ele está fazendo um convite. Ele está fazendo um convite, ó, você quer me ver? Quer me ver face a face? Faça essas 5 coisas. E aí você vai me ver. Porque ele está dizendo, vai ver. Ele disse, se você fizer isso, verá a minha face e saberá que eu sou. Esse saberá que eu sou não é só ver, né? Eu acho que tem a ver com aquilo lá que... Isso é minha opinião, tá? É minha opinião pessoal. Eu acho que tem a ver com aquilo que aconteceu com o povo lá, os nefitas, né? Que foram tocar as marcas, saber realmente que ele é o Filho de Deus, ter algo assim físico, palpável, né? Muito forte, não só a visão, mas o tato. Enfim, saber que ele é o Cristo. Então isso é isso que a gente deve buscar na nossa vida, é isso que a gente deve fazer para poder ver o Senhor. Eu tenho uma experiência que eu queria contar para você, uma experiência muito sagrada para mim, que eu não gosto muito de ficar falando sobre ela, mas na verdade não tem problema também de falar, não foi algo assim, mas ela é muito sagrada, muito importante para mim que aconteceu na minha vida. Eu me lembro que em 2016, quando eu era professor de seminário, e eu dava aula na minha casa, e eu tive uma experiência muito interessante
Eu dava aula lá para os jovens, a gente tinha uma classe muito boa, os jovens eram maravilhosos, a gente tinha um Espírito de Deus ali sempre conosco e tivemos muitas experiências boas. E um dia, uma noite, eu tive um sonho. Eu nunca tinha sonhado com o Salvador, nunca. Depois daquela também, nunca tive, só tive aquela experiência. Eu sonhei com que Cristo tinha ido na nossa sala de aula, a nossa classe ali. E no sonho, a gente estava falando sobre o vale de Adão de Amã, né, de tudo daquilo que vai acontecer agora nos últimos tempos. E aí eu me lembro que o Salvador estava nos ensinando, mas não falando com a voz, eu não ouvia a voz dele, mas ele estava falando na nossa mente, ensinando para nós na nossa mente sobre aquele assunto. E eu sabia que ele estava ali, eu vi que ele estava com um manto branco, mas eu não consegui ver a face, os detalhes, eu não consegui ver a face dele, mas eu sabia que ele estava ali. E aí, uma das alunas, que era minha filha, Giovana, ela fez uma pergunta. Como é que lá no Vale de Adão de Amã, como é que a gente ia ter luz lá, se não era no meio do mato, né, no meio do nada assim? Como é que a gente ia ter a luz? E aí eu pedi para o Senhor se eu poderia explicar para ela, e o Senhor me autorizou. Mas eu não ouvi a voz dele. Ele fez assim com a mão, falou na minha mente que eu podia. E aí então eu expliquei para ela que a luz do próprio Salvador é que iria iluminar aquele lugar. E a, a, eu não foi uma visão, eu não vi o Senhor face a face, não foi isso que aconteceu. Foi um sonho que eu vi que ele estava lá. E o sentimento que eu tive é que ele estava feliz com a nossa classe do seminário. Mas mais do que isso, para mim, o que foi mais importante nessa experiência foi o sentimento que eu tive. É inexplicável, eu não sei, eu nunca vou conseguir explicar o sentimento de alegria que eu senti naquele dia, naquele momento. Eu consigo me lembrar do sentimento que eu tive, eu consigo na minha mente e no meu coração lembrar do sentimento que foi muito forte, era uma alegria imensa, nunca tinha sentido aquilo. E aí eu comecei eu acordei, né? Comecei a chorar muito, estava chorando muito e tal. Fui para a sala, minha esposa estava dormindo ali, aí eu fui para a sala e aí depois ela foi lá, viu o que tinha acontecido comigo. Eu estava chorando muito, mas é porque eu falei para ela, olha, eu contei para ela o sonho e o sentimento que eu tive, mais do que tudo, sabe? Foi o sentimento de alegria que eu queria sentir sempre na minha vida. Eu nunca mais tive aquele sentimento. Eu tenho sentimentos de alegria, de felicidade do espírito, claro, mas nunca chegou perto daquele sentimento que eu tive. Eu queria muito ter isso de novo. Então, talvez um dia, se eu puder ver o Senhor nessa vida, eu não acho que eu não vou conseguir, porque eu sou muito fraco, mas na outra vida, quando eu tiver mais santo, mais puro, se eu conseguir perseverar até o fim, poder encontrar o Senhor, eu queria ter de novo esse sentimento, porque é um sentimento único assim na minha vida, que eu jamais tive e que eu estou compartilhando com você agora aqui. Mas repito, não foi uma visão, né? Não vi o Senhor face a face, não toquei nele, não teve nada disso. Eu mal vi a face dele, nem consegui ver com perfeição, mas eu sabia que ele estava ali. E o sentimento dele estar ali é que me causou assim um sentimento totalmente novo, algo inexplicável, imensurável. Talvez esse sentimento seja até maior um dia quando eu for encontrar com ele, mas eu queria muito ter essa alegria, esse sentimento de novo. Te vejo no próximo vídeo.